Bom, gente, no último dia 15, nós comemoramos o Dia Mundial de Conscientização da Pessoa Idosa, data que foi instituída em 2006 pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Nós convidamos hoje para estar no programa o Dr. Norton Sayeg. Muito obrigada por ter vindo. Prazer, Ele é geriatra e gerontologista e que vai ter muito trabalho nos próximos anos, porque nós estamos envelhecendo, né, doutor? Graças a Deus. Graças a Deus, né? É bom envelhecer. Tem gente que fala assim, eu não gosto. Ah, envelhecer não tem nada de glamuroso. Mas se a gente está envelhecendo, porque está vivo, não é mesmo, gente? E também doutor Ângelo Carboni, que é advogado criminalista e especialista em direito do idoso. Quantas pautas, doutor Ângelo? Quantos anos que a gente não se via? Saudades, que bom. Fizemos bons programas Grandes no passado, programas, né? grandes. Coisas boas que marcaram a vida da gente. Bom, nós temos, nós temos várias formas de violência contra o idoso, né? A violência física, psicológica, financeira. Qual mais, doutor Carboni? De verdade, hoje o pior tudo é que estão tirando tudo do idoso. A família, os amigos, aqueles que chegam perto do idoso, eles levam o dinheiro dele, conseguem doações, transferência de imóveis. Agora o bacana, Olga, é que a justiça está do lado deles. E a gente está conseguindo anular doações por ingratidão, repatriar o dinheiro que os filhos levam embora dos pais, tirar os filhos, os idosos dos asilos se eles estão indevidamente lá. Então o importante da gente hoje é o idoso reclamar. O idoso tem que ligar para o 190, chamar a polícia, ir lá para a delegacia do idoso, contar para o delegado o que está acontecendo e a gente muda tudo. Doutor Norton, o senhor como geriatra, gerontologista, que cuida dos idosos, a partir de que idade o senhor cuida deles? A partir dos 40 anos a gente já começa Já estamos com velhos com prevenção, 40? né? Não. Com prevenção. Olha a cara dele, ó. Prevenção. Não pode. Prevenção. Além das queixas naturais, enfim, né, de dói aqui, dói ali, né? Sim. Tem outro tipo de queixa, desabafo com o médico? Olha, são vários assuntos, né, Olga? Mas eu diria que o mais importante aqui, as pessoas pararem com esse preconceito de que tudo que é ruim é normal à medida que nós envelhecemos. Não é normal, é comum. Mas é tão frequente que as pessoas acabam confundindo esses dois conceitos. É tão frequente assim? Por exemplo, perda de memória. Que idade tem teu avô? 82. Isso é É normal. normal. Normal coisa nenhuma. Isso é errado. Alguma coisa está acontecendo. Vamos fazer diagnóstico, tomar providência e tratar. Porque os médicos, a minha classe, até há pouco tempo estava muito sem instrumentos para poder tratar determinadas coisas. Que hoje em dia a gente tem muito recurso, muita ferramenta. Muito, né? Muito. E eu diria que uma forma de violência contra o idoso é a falta de informação. E esse é o tipo de informação que as pessoas precisam saber. Vovô está deprimido, está chorando. Isso é normal. Normal coisa nenhuma. É Vamos comum tratar. a depressão nessa idade? Muito comum. Por quê, doutor Norton? Por vários motivos. Primeiro, porque existe um desequilíbrio neuroquímico mesmo, a nível cerebral, etc. e tal. Mas tem um aspecto social. Quando o idoso é dependente da família, vou te dar um exemplo mais claro, assim, para ilustrar para o seu público. Ela é velhinha e mora com a filha, porque ela é dependente do ponto de vista financeiro. E ela se sente triste. Mas a minha filha é maravilhosa, meu genro é maravilhoso, me dão tudo que tem. Então ela não tem coragem de dizer que está triste. Essa é a depressão mascarada, que tem tratamento, gente. Que se eu for falar, ela vai achar que eu estou reclamando. É claro, ela é que paga você é a ingrata. conta. Não quero ser ingrata. Não quero ser ingrata. É a história do engolir tudo. Engolir, Exatamente. vai estourar em algum lugar, Isso né? é uma violência absurda. Olha, você que está vendo a gente, nós estamos tratando desse assunto hoje, porque é importante, sim. A gente daqui a pouco tem um depoimento, né? Tem sim. Doutor Carboni, de uma pessoa... Aliás, como tanto o doutor Ângelo quanto o doutor Norton estão falando aqui, a gente tem casos de violência todos os dias. Olga, Sem dúvida. os filhos têm a obrigação de alimentar os pais. Se eles não têm ação, tem uma ação própria e ela não vai se sentir mais envergonhada. Eles têm que pagar alimentos todo mês. Se não pagar, vão preso.
Mudou tudo hoje. Mudou tudo. Bom, vamos conversar com uma pessoa que está na linha já, para falar conosco a respeito de violência. É a Samira Alak. Boa tarde, Samira. Boa tarde. Conta pra gente, o que aconteceu? Bom, foi o seguinte. Tem um senhorzinho que é parente nossa, que ele ficou com os filhos, com uma neta. A neta ficou tomando conta dele. Quantos anos Acontece, ele? Quantos ele anos? tinha uns 80 e poucos anos. Aham. Acontece que ele ficou com essa neta porque o filho que tomava conta dele, ele se casou e se foi. E aí ele pegou e deixou com as netas tomando conta. As netas casou e guardou o senhorzinho, esse meu primo, num quarto fechado e começou a tirar todo o dinheiro dele. Nossa. Deu um monte de maltratos nele. Ficou a família toda, assim, tirando todo o dinheiro dele. E ele, toda vez que ia pegar até a pensão, até o INSS dele, coitado, ele ficou sem comer, ela maltratava o senhorzinho, o avô dela. Sim, o avô dela. e como que E elas vocês... ficaram... Como vocês descobriram, enfim, e como é que salvaram esse senhor das Então, garras dessa criatura? Acontece que tinha umas vizinhas do lado que descobriu os telefones da gente e aí eu liguei para o filho dele que morava longe, que o filho era meio surdo. E aí eu liguei para o filho e o filho veio e começou a tomar conta dele. Uhum. Aí tirou ele das netas e descobriu. Inclusive entrou até com ação para reaver todo esse dinheiro. Teve que arrumar toda a situação do senhorzinho. E quem está cuidando desse senhor hoje? Hoje, infelizmente, ele já faleceu. Faleceu. Infelizmente, porque ele teve muito maus tratos, ficou sem comer, ele ficou muito doente. Meu Deus do céu. Um relato seu, Samira, que retrata quantas histórias iguais, né? Eu fico-lhe muito grata por ter nos atendido, tá bom, querida? Boa semana para você, tá? Muito obrigada. Obrigada a você. Boa tarde. Isso acontece todo dia, aos milhares. Aos milhares. Mas É dá uma para virar violência isso daí. absurda. Dá para virar tudo daí. A primeira coisa é fazer um boletim de ocorrência na delegacia do idoso. Mas a pessoa, às vezes o vizinho, tudo bem, essa vizinha foi lá e fez. Mas tem vizinho que não quer se meter, doutor Carbone. É que nem briga de marido e mulher. O delegado do idoso é fantástico, é que nem a delegacia da mulher. Tem um delegado especialista que ele vai lá e ele vai. Se a pessoa não consegue sair, ele vai lá na casa da pessoa, trata da pessoa, leva a pessoa para um hospital. O Ministério Público disponibiliza um monte de casa de repouso para idoso. Agora, o importante é ele contar para o delegado, aí vai ter um advogado do Estado ou um advogado particular que vai entrar com uma ação, vai exigir todo o dinheiro dele, repatriar tudo e, principalmente, dar condições de vida para ele. Se o filho não pode e não quer tratar, se a outra está fazendo maldade, tem lugar próprio para isso. Basta entrar no Ministério Público e verificar todas as casas de repouso e são todas organizadas, funcionais. Para receber esse Exatamente. idoso. Mas o grande problema é quando o idoso tem independência para fazer isso. Agora, o que complica demais é quando ele perde a independência por um processo demencial, por exemplo. Aí ele não tem noção do que está acontecendo. Ele não tem a mínima percepção da violência que está sofrendo. E vai se queixar para quem? Com que recurso? Com que não tem um celular disponível para discar para a polícia. Então, é muito importante que as pessoas do entorno, sim, entendam que isso não é briga mesmo. de mulher, que não se mete a colher, Verdade. não. Tem que Se a denunciar família é negligente, realmente. né? Exatamente. Eu, como vizinho, como Claro, amigo, isso, tenho que isso. estar Claro que atento. sim, a Sem comunidade dúvida. tem que estar unida no sentido de proteger essa pessoa fragilizada. Isso que eu acho fundamental. Nós vemos hoje em dia pessoas com doença de Alzheimer morando sozinhas. Como é que pode? E como é que pode? Que horas toma remédio? Que horas faz a comida? Então, quando o filho se dá conta, e muitas vezes é por ignorância, não estou aqui defendendo os negligentes, não, mas muitas vezes é porque existe uma relação de autoridade entre pai,
mãe e filho, e cada família é um universo muito próprio, com cultura própria, com valores próprios. Então é preciso que as pessoas da comunidade, de alguma maneira, o médico do pronto-socorro que está atendendo, que levante isso e faça isso Precisa que o doutor também estar Carbone atento. falou. Doutor Estar Norton, atento. a gente sabe, falamos de Alzheimer, nós temos um problema muito sério com os idosos, que são as quedas, não é mesmo? Enfim, a falta de memória é sério, o problema da audição, tem dificuldade, às vezes, na fala, por conta de um Parkinson e tudo mais, né? Às vezes, a família não tem preparo nenhum. É melhor ir para uma casa de apoio, um abrigo, do que ficar nessas condições com a família? Olha, só amor não é suficiente. Se você sente que não tem condições físicas, econômicas, humanas, financeiras, no sentido de manter esse indivíduo mal assistido em casa, Sim. você tem que encaminhar para onde seja melhor para ele. Muito bem. Fabius, tem pergunta aí do nosso público, né? Tem pergunta tanto para o Dr. Norton quanto para o Dr. Carbone. A dúvida da Edna é o seguinte: a partir de quantos anos os filhos são responsáveis pelos pais e pode gerar um abandono de incapaz? Já a gente responde já. Você que quer fazer pergunta, manda aí pra gente pelo nosso WhatsApp. Estamos falando sobre violência contra idosos, e a violência pode ser física, psicológica, sexual, financeira, econômica, medicamentosa. O que é medicamentosa? Iatrogenia é quando o médico, na tentativa de querer ajudar, por não conhecer as particularidades do organismo do idoso, acaba prescrevendo uma droga que não é adequada. Então tem esse tipo de violência também. Abandono, negligência e autonegligência. Tudo isso é violência contra o idoso. Fabi, você tinha deixado uma pergunta no ar, por gentileza, repita para o Dr. Carbone. Tá, é a pergunta da Edna, nossa telespectadora aqui de São Paulo. Ela pergunta o seguinte: a partir de que idade que o idoso passa a ser responsabilidade dos filhos? Que idade que ele tem que ter, que os filhos têm que se preocupar realmente, dar toda a atenção para que não gere um abandono de incapaz? No momento que ele fica doente, que ele tem algum problema, qual que é o correto? A Olga falou aqui de uma moça que tomava conta do pai e que uma mãe, aliás, ela ficava assim meio vexada. Não tem de ficar, não. Ela tende a entrar com um processo de interdição, ela fica curadora, ela vai e cobra dos outros irmãos uma participação para ajudar economicamente. E se os irmãos também, ou irmãos ou os tios, qualquer um, qualquer parente, o nosso código permite isso aqui no direito de família, essa ajuda. E é assim, gente. Normalmente a pessoa fica idosa, ela ganha uma mixaria de aposentadoria e ela não tem como sobreviver. E os filhos estão tudo bem, lá viajando para a Europa, fotografia lá no Face, aquelas coisas todas. O juiz só olha aquilo, ele já dá direto uma liminar e já determina que cada um pague um valor. E com isso termina. Se não tem filho, tem os irmãos dele. Se não tem os irmãos, é a família. Nós temos obrigação de ajudar os idosos. E essa obrigação é legal. O Estatuto do Idoso determina isso daqui. E, na verdade, é como antigamente, quando o pai era obrigado a pagar alimentos e ele ia preso se ele não pagasse. Agora são os filhos que vão presos, são os irmãos que vão presos se eles não pagarem. O senhor, com toda essa experiência, doutor Carbone, qual é o mais comum? Qual é a violência mais comum? A tristeza de deixar trancado num quarto. Já são apartamentos minúsculos, eles ficam num canto lá, eles ficam como se fosse lixo. Eles ficam esperando lá só para receber o INSS e põe ele de volta para lá. Os vizinhos têm de contar, o próprio idoso tem de ligar para a polícia. A gente tem de mudar isso daqui. O idoso não é lixo. O idoso é uma pessoa que ficou idosa. É só isso. E ele tem todo o direito do mundo de receber apoio da família. Tá certo. E aí tem uma outra coisa muito importante, que às vezes as pessoas falam assim: ai, pois é, a minha mãe faleceu, meu pai, mas esqueceu de tudo aquilo que tinha que ter feito e que não fez. Se tem uma coisa que vai corroer pro resto da vida, é uma palavrinha chamada remorso. Eu não tenho isso não, graças a Deus, tudo que pude fazer eu fiz. Tem pergunta aí, Fabi? Tem sim, olha só.
Primeira pergunta aqui, olha, do Edivan, ele pergunta se existe algum contato, algum telefone direto para fazer denúncia contra o idoso, que é a mesma pergunta da Luciana do Rio de Janeiro. É ligar para a polícia, doutor, o que o senhor aconselha para denunciar? A primeira coisa é ligar para o 190 e chamar a polícia. E eles conduzem diretamente. Certo. Doutor Norton, eu devo ir então ao médico, a um geriatra, um gerontologista, com 45 anos já? Com um bom médico. Mas se eu nunca fui, tô com 65. Já tô Devia ter atrasada. ido. Deveria ter conversado Já vou antes. falar, né? Eu já vou fazer 65. Eu nunca fui no geriatra. Sabe o que Mentira. acontece? Muitas doenças do envelhecimento são silenciosas. Elas não Por dão exemplo? sintoma. Tireoide, hipotireoidismo. Não dá sintoma nenhum. Só dá um cansaço, uma depressão, um aumento de peso. Que o médico vai lá, faz diagnóstico, pede um exame muito simples de sangue e detecta o seu hipotireoidismo e trata. Osteoporose. Essa é silenciosíssima, né? Super silenciosa. E quando ela dá sintoma é porque já tem uma fratura de vértebra, que poderia ter sido evitado. Eu costumo dizer assim, eu adoro quando a neta vai acompanhar a avó. Porque a gente já trata a neta, já fala, olha, faça a sua poupança de cálcio no sentido de não ter osteoporose no futuro. Poupança de cálcio, muito e assim, bom. muitas doenças silenciosas. Muito bom ter vocês aqui hoje, Dr. Norton Sayegh. Tem alguma rede social que o senhor quer divulgar? Nós temos no Facebook, chama-se Alzheimer-Med. Alzheimer-Med. Estava no vídeo.com.br. Exatamente. Lá a gente vai aprender muita coisa. E o doutor Ângelo Carboni? A turma já me conhece. Idoso não doa nada. Não dá nada para os filhos. Quanto mais você tiver, mais você vai ser bem tratado. A hora que você doar tudo em vida, vocês vão dançar. E outra coisa, se doou, pega de volta, vai no juiz e repatria tudo. Adoro o doutor Carboni por causa disso. DR Ângelo Carboni. Esse é o Instagram. Fabi, querida, boa tarde. Boa tarde a todos. Foi uma aula hoje. Doutor Carboni, gosto dele porque é isso. Idoso, tome de volta. Nada de ficar dando tudo, depois não tem nada para se tratar, né? Grande beijo para todos vocês. Amanhã, meio-dia, a gente se encontra.